Olá, queridos telespectadores do Canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Está entrando no ar o Encontro com a Justiça. No programa de hoje nós vamos entrevistar o secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, professor Leandro Monteiro. Vai nos contar aqui o que ele tem feito, o que ele pretende fazer aí nesse final de administração para levar a cultura aos rincões mais pobres, aos rincões mais carentes do Estado do Rio de Janeiro. Como está a cultura diante dessa crise econômica por que passa o nosso Estado? E o nosso programa hoje tem uma seleção, Gilce Campos, essa jornalista maravilhosa que está aqui hoje fazendo parte do hall de colaboradores do programa Encontro com a Justiça, assim como a nossa querida Cláudia Cataldi, essa maravilhosa jornalista de O Fluminense. Não percam diariamente a coluna de Cláudia Cataldi em O Fluminense. E também o desembargador João Batista Damasceno. Nós esperamos que vocês nos acompanhem até o final, porque este é um programa produzido e dirigido por Celso Goulart. Com a palavra, nosso querido secretário. Secretário, a cultura sabemos que é um direito fundamental, está lá na nossa Constituição. O senhor tem feito o que pela cultura, sobretudo o Rio de Janeiro, nessa fase de crise econômica, financeira? Tivemos a crise da prefeitura com o Carnaval, nosso maior show para o mundo, e temos também necessidade de cultura no sistema penitenciário, no sistema socioeducativo. Quais têm sido os planos e os programas para atingir esse público na sua administração, na Secretaria de Cultura? Boa noite, querido Leandro Monteiro. Boa noite a todos. É um prazer imenso ser convidado para esse bate-papo. Eu considero muito importante. Como secretário de Cultura, eu vejo uma oportunidade de nós falarmos o que nós temos realizado junto ao governo do Estado, nesse período de fevereiro do ano passado, que eu então fui convidado pelo deputado André Lazzaroni, que assumiu a secretaria para ser o subsecretário dele de Gestão e Planejamento, e nós encontramos assim, a Secretaria de Cultura num momento muito difícil. O Estado passava pela maior crise financeira que já se ouviu falar, 3 folhas de pagamento dos servidores atrasadas, fornecedores sem receber, e nós conseguimos passar essa tempestade e agora nós estamos colhendo alguns frutos. Então nós aproveitamos aquele momento difícil que o Estado estava passando para se planejar, porque a gente acreditava que o Estado iria sair dessa dificuldade. O petróleo não ia continuar a $27 o barril. O momento do plano de recuperação fiscal, a gente acreditava que iria ser aprovado junto ao governo federal, junto ao Congresso Nacional. E aí nós planejamos para nós colocarmos agora em prática todo o projeto que nós desenhamos lá atrás. E, na verdade, nós reabrimos agora a Biblioteca Parque, um equipamento de 15 mil metros quadrados, com acervo de 200 mil livros que estava fechada desde dezembro de 2016. Estamos reabrindo também alguns teatros que estavam fechados, teatros da Zona Oeste. Reabrimos também a Biblioteca Parque da Rocinha, a Biblioteca Parque de Manguinhos. Estamos colocando um edital que nós vamos contemplar todo o estado do Rio de Janeiro, de Porciúncula a Paraty, um edital de fomento de cultura para os pontos de cultura do estado. Ajudamos também no Carnaval, pela primeira vez, a Secretaria de Cultura, em parceria com uma empresa privada, nós conseguimos contemplar alguns blocos de carnaval também de todos, selecionamos de vários municípios, dos 92 municípios praticamente, com 2,5 milhões de reais. Estamos investindo também agora nas áreas. Eu estou em contato direto com o Instituto de Segurança Pública para saber quais são as áreas hoje mais violentas do Estado. Nós estamos investindo também nisso, estamos levando cultura para essas regiões que a gente acredita que nós temos que investir com cultura, com educação, com esporte também nessas regiões. Ou seja, estamos
estamos trabalhando. Leandro, nesse cobertor curto, você elencou uma série de realizações, né? Então, no cobertor curto do Estado, sempre quando há uma crise sem precedência, como a que você falou, que a gente passou e passa, a cultura fica por último. E você citou numa dessas realizações uma parceria privada. Como é que vocês conseguiram fazer tanta coisa que você está citando aqui? Foi com parceria privada? Quer dizer, foi uma habilidade sua, do André? Como é que foi isso? Não, na verdade, a questão do carnaval, sim, foi uma parceria. Na verdade, nós temos a lei do incentivo à cultura, que o esporte tem, a cultura também tem, a lei de incentivo, que é uma maneira de a gente fomentar a cultura no Estado. E, na verdade, foi a Ambev que entrou com um projeto para ajudar os blocos da cidade do Rio de Janeiro, e eu solicitei uma contrapartida para o interior do Estado, que eu acredito, até porque a secretaria é uma secretaria estadual de cultura. Eu não posso priorizar somente os blocos do Rio de Janeiro. E aí eu levei a proposta, debatemos, passamos 2 meses debatendo, e aí nós conseguimos uma contrapartida de 2,5 milhões. E aí nós aproveitamos um edital de 2015, que tinha sido feito lá atrás, e nós não conseguimos. Na verdade, a gestão anterior não conseguiu contemplar esses blocos. Nós aproveitamos, já estava praticamente pronta, e conseguimos contemplar acho que 372 blocos de todo o estado do Rio de Janeiro. Secretário, explica aí para o nosso telespectador como é que funciona essa lei de incentivo. Como é que a pessoa consegue acesso a essa lei de incentivo? Se eu quiser patrocinar um espetáculo cultural, o que eu tenho que fazer? O que o telespectador tem que fazer? Na verdade, tem que procurar uma empresa que pague ICMS no estado do Rio de Janeiro, e aí apresentar um projeto na Secretaria Estadual de Cultura. Tem 2 maneiras de apresentar o projeto. Ela se inscreve no edital, ou tem também, ela pode solicitar uma excepcionalidade, que na verdade a excepcionalidade só é aprovada pelo secretário de Cultura. Então tem essas 2 maneiras. A primeira coisa, ela tem que procurar uma empresa parceira que pague ICMS, que acredite no projeto dela. E depois ela dá entrada num projeto na Secretaria Estadual de Cultura. Esse é um trabalho que, devido a essa crise econômica, é muito difícil hoje você encontrar empresas parceiras que queiram investir. Agora mesmo nós estamos tendo uma dificuldade. Nós temos lá o Alzirão, que é uma festa tradicional no período de Copa do Mundo, que eles, pela primeira vez, correm o risco de não acontecer. Eu tenho ICMS, estou buscando várias parcerias, mas estou encontrando dificuldade. Mas não é uma renúncia isso que o desembargador está perguntando? Não, é uma renúncia fiscal. Mas como é que funciona? Vamos supor, quando o evento não tem cobrança de ingresso, quando é um evento de interesse cultural, você pode fazer uma renúncia de 80%. Só que a empresa, ela desembolsa esse valor de uma vez só. E aí ela vai abatendo ao longo do período até bater chegar aos 80%. Chegar aos 80%. E hoje, numa dificuldade dessa, é muito difícil você pegar uma empresa, um projeto de 2, 3 milhões de reais, ela desembolsar... É como se ela estivesse antecipando o pagamento, né? Na verdade. Ou, a não ser se for uma grande empresa, uma Ambev da vida, uma telefonia, que pague um valor desse, alto no mês, né? Secretário, eu vi 2 eventos, eu tive presente, do senhor priorizando a leitura. O senhor abriu 2 bibliotecas, uma homenageando a nossa querida vereadora Marielle Franco, ali em Manguinhos, e uma outra, uma biblioteca que estava fechada há muito tempo, a Biblioteca Parque ali da Central do Brasil, né? E o senhor realizou um evento assim típico das flips. Como é que o senhor conseguiu recursos para abrir essas 2 bibliotecas e qual era o objetivo do senhor? Era realmente levar a leitura para essas comunidades? Claro. Na verdade não foram 2, na verdade foram 3. Reabrimos também a Biblioteca Parque da Rocinha. E temos uma biblioteca fechada ainda, que é a Biblioteca do Alemão, que nós estamos estudando algum imóvel do estado que tenha na região mais baixa do Alemão, porque a biblioteca, a gente precisa da questão do teleférico. O teleférico está desativado. Então, os estudantes, a população que queira frequentar a biblioteca vai sentir uma certa dificuldade para 50, 60 minutos de caminhada, dependendo do ponto ali do complexo, para ter acesso à biblioteca.
mas nós vamos reabrir num equipamento próprio do Estado, ali no Alemão. Mas a questão foi exatamente o seguinte: eu acredito que a gente só consegue diminuir esses índices de violência que todos nós sofremos hoje em dia. Quer dizer, a população, não só a população do Rio de Janeiro, a população do Brasil sofre esse alto índice da criminalidade, investindo em educação, investindo em cultura, investindo em esporte. E é uma tristeza muito grande. Todo mundo, depois que nós reabrimos a biblioteca, principalmente essa aqui da Presidente Vargas, todo mundo fala que era uma tristeza muito grande você passar ali pela biblioteca e ver aquele equipamento de 15 mil metros fechado. Então, nós reabrimos com a verba do próprio Tesouro Estadual, é um recurso do próprio governo do Estado. Nós não temos nenhuma empresa hoje bancando, investindo de alguma maneira naquela biblioteca, não. Aquilo ali é recurso da fonte do Tesouro. Assim, quando nós assumimos a secretaria, quando eu fui para a secretaria na gestão do então secretário André Lazzaroni, a própria primeira-dama do Estado, a doutora Maria Lúcia, na primeira semana ela nos chamou no Palácio Guanabara e falou o seguinte: o André, eu quero reabrir essa biblioteca parque, o que a gente precisa fazer? E a gente encontrava de uma dificuldade muito grande, porque é um custo. Aquilo ali custa para a gente 4,5 milhões a 5 milhões de reais ano. Então o Estado, que estava naquele período com 3 folhas de salário atrasados, você investir 500 mil reais mês numa biblioteca, praticamente, era uma coisa quase impossível naquele momento. E, assim, eu fui privilegiado de, assim, na minha gestão eu consegui reabrir aquele equipamento que eu considero um dos equipamentos mais importantes para a cultura do nosso Estado. Eu queria saber, secretário, quem é que vai lá? Que tipo de gente frequenta ali? O que os seus agentes culturais de progresso estão fazendo? Quem é que está indo nessa biblioteca? Eu fui assessora de imprensa da Funarte, então a gente tinha vários institutos: fotografia, folclore, arte contemporânea, artes plásticas, o projeto Pixinguinha nasceu lá, a alfabetização do Brasil nasceu muito na Funarte. Então o negócio é o seguinte: e não tinha concessão. Não tinha uma concessão. A gente fazia o que era para fazer. Quer ler, vai ler isso aqui. Quer aprender, vai aprender isso aqui, que é o português correto. Pode me dar um panorama do que um secretário de Cultura de um Estado como o nosso, nesta situação que a gente está, de total abandono pelas circunstâncias econômicas do próprio país, quem são essas crianças e adolescentes? Na verdade, sim. Nós estamos depois que nós reabrimos a biblioteca, nós estamos buscando uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, onde nós vamos incentivar os estudantes dos colégios estaduais e também dos colégios municipais a visitarem a biblioteca, conhecer o nosso acervo, conhecer os nossos cursos que nós iremos oferecer nas bibliotecas. Nós vamos oferecer peças de teatro, nós temos um teatro maravilhoso na Biblioteca Parque. Nós temos também um teatro não estruturado como o teatro da Biblioteca Parque, mas também temos um anfiteatro lá na Biblioteca Parque de Manguinhos, na Biblioteca Parque da Rocinha. Nós vamos fazer apresentação de cinema, de filmes brasileiros. Ou seja, não vamos só levar livros para aquelas crianças. Nós vamos oferecer também oficinas, vamos oferecer aulas de dança, vamos tentar ocupar o tempo daquelas crianças nas bibliotecas. Assim, o que não pode é nós continuarmos perdendo essas crianças para o tráfico. Pois é, secretário. Nós temos que ocupar o tempo dessas crianças. Sem querer te interromper, né, e já te interrompendo, mas eu falo bem menos que o Ciro, tá? Eu conheço uma experiência no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro só não, eu conheço bem a do Rio de Janeiro, que é a biblioteca comunitária, né? Um dia um pedreiro, o Evandro, ele achou uns livros, levou para casa, e os meninos lá de Brás de Pina foram à casa dele ver aqueles livros. E ele passou a apanhar livros, né, jogados fora, né, as obras que ele fazia, e transformou a casa dele numa biblioteca. O Paulo Mercadante, né, o pensador brasileiro já falecido, gostou da ideia, pediu ao Niemeyer para fazer um projeto, né, de uma biblioteca para o Evandro,
e ele montou lá a biblioteca comunitária Tobias Barreto, né, lá no alto do morro, em Brás de Pina, né, no Complexo do Alemão. E o Paulo Mercadante arranjou um dinheiro do BNDES, fizeram a obra. Então, essa é uma biblioteca que ela não é, ela é pública, mas não no sentido estatal. Ela é do público, ela é comunitária. Outro dia meu filho chega em casa com um papel, né, uma matéria sobre um pedreiro, né, que fez uma biblioteca comunitária, e ele, a meninada, vai à casa dele. Eu falei, olha, eu conheço esse pedreiro. Né? Fui ler a história, não, é outro pedreiro, em São Gonçalo. Né? O Evandro, ele recebe milhares de livros, né? Essa biblioteca comunitária Tobias Barreto. Ele me arranjou 40 mil livros. Né? Eu falei com o prefeito da cidade, que eu nasci lá no Alto Carangola, na cidade de Orizânia, sabe, minúscula cidade, né? E mandou um caminhão para cá, levamos 40 mil livros para lá. Ele fez uma biblioteca que não é dentro da escola, é uma biblioteca pública, né? Onde tem receita de bolo, né? Tem letra de funk, é uma biblioteca que tem tudo quanto é tipo de livro. Né? A meninada passou a frequentar a biblioteca. A meninada não, a comunidade. Senhoras, né, avós, vão para lá, pegam um livro de receita de bolo. Né? Aquilo virou um espaço cultural. E outro dia veio a bibliotecária e falou para mim que os meninos fizeram uma leitura coletiva, né, de umas peças de Shakespeare e encenaram Shakespeare. Olha, né, que maravilha. Na escola. Eu fiquei emocionado quando ela me falou isso. Né? Meninos de uma cidade, né, nascente do Rio Carangola, que talvez nunca tivessem ouvido falar de Shakespeare e que tiveram não só acesso à leitura, fizeram a leitura coletiva, como encenaram na escola Shakespeare. E isso não depende, né? No caso dessa escola, lá na cidade que eu nasci, ainda dependeu de um espaço público e de uma bibliotecária que é cedida, né, pelo município. Né? Nesses outros dois casos, né, do Evandro e do outro pedreiro de São Gonçalo, são bibliotecas particulares, mas cedidas à comunidade, ou seja, público no melhor sentido da palavra público. E há outros pelo Brasil. Isso não poderia ser um tipo de projeto que não oneraria o município ou o Estado, que não oneraria o poder público, né, que seria um incentivo de criação de bibliotecas, né, nas varandas das casas, nas garagens, né, e que pudesse se transformar em pontos de leitura, nas praias, né, diferentemente do que o poder público faz, como fez no Leme, proibindo o dono de um quiosque de distribuir livros gratuitamente, né? Ganhou uns livros, aliás, o Evandro também estava nesse projeto, o Vavá, né? Ganhou uns livros e levou para lá. Eu soube disso, mas depois acho que o prefeito desmentiu, né? Desmentiu não, depois autorizou. Algo parecido. Depois que o caldo entornou, foram lá dar uma arrumada, ótimo. Mas nós será que num país que lê tão pouco como o Brasil, não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aí eu me incluo no projeto, né? É alguma coisa que a gente possa fazer para que tenhamos espaços públicos de leitura, onde uma pessoa possa pegar um livro, levar para casa e voltar no dia seguinte, botar esse livro lá de volta, para que o outro possa pegar e transformar este país num país de leitores? Isso seria ideal, né? Na verdade, eu conversando com o secretário de Educação, Wagner Victor, eu levei um projeto desse para ele e ele adorou o projeto. Mas para isso a gente precisa encontrar espaços nessas comunidades. E eu acredito que nós podemos aproveitar algumas escolas estaduais e municipais que já tem nessa região um equipamento assim do próprio estado, do próprio município. Assim, o que eu posso é contribuir dando suporte do estado para os municípios. Mas eu acho que a prefeitura também dos municípios, elas têm que se preocupar com isso. Porque, assim, imagina o estado, a gente já tem toda uma dificuldade, toda uma carga, assim, pesada para nós mantermos o estado, que hoje o estado está inchado. Não é mais o estado de 60, 50 anos atrás. O estado já está, assim, ontem na reunião do secretariado, nós discutimos isso, e é importante falar que hoje a folha de pagamento do Rio Previdência é maior do que dos próprios ativos. Assim, a folha do inativo, ela é superior do que a folha do ativo. Então, assim, nós temos que encontrar parceiros. Eu acho que a prefeitura, a gente pode levar esse projeto, sim. Eu acho interessante esse projeto, como eu procurei o secretário de Educação para falar com ele sobre isso. E nós tivemos uma ideia de pegar essas escolas municipais
escolher lá um espaço, o Estado pode até reformar parte desse espaço, botar lá... Pois é, mas o fundamental é ficar virado para a rua, porque se botar dentro da escola, fica limitado a alunos e professores. A questão é como envolver a própria comunidade, que os pais, mães, avós, né? Que compõem a comunidade possam ter acesso. E aí eu falo assim, o senhor tem razão, se não fosse o prefeito lá, né, o Hébio Vitor, que é uma figura, né, que tivesse cedido esse espaço, ele não é candidato à reeleição, não, então posso falar o nome do Hébio tranquilamente. Ele falou para mim que não será candidato. Se ele não tivesse tido, mandar um caminhão, que é o que ele manda fazer, mandar um caminhão. Né, e cria um espaço fora da escola, isso foi interessante também, porque pegou lá uma loja, transformou isso, estava ociosa, transformou isso em uma biblioteca, né, e virou um lugar de convivência, né, de socialização e de acesso à cultura. A pessoa pega um livro, leva para casa, no dia seguinte devolve aquele livro, pega outro, né, e ninguém quer o livro, porque sabe que ele estará sempre à disposição. Nós estamos com um projeto interessante também, já está pronto esse projeto, já tem um projeto desenhado na Secretaria. Ele custa, nós levantamos, ele vai custar R$8.000, R$8.000 para cada apresentação, que vai durar 7 dias. 7 dias, ou seja, pode ser de segunda a domingo, ou isso aí tem que ser escolhido. A gente tem um projeto que chama Biblioteca Itinerante. Seria um carro, que esse carro ele se abre, é tipo um furgão, ele se abre, vira uma biblioteca, e aí a gente leva as bibliotecas para municípios que não possuem bibliotecas. Nós fizemos um estudo, existem 17 municípios no estado do Rio de Janeiro que não tem bibliotecas públicas. E aí nós levaríamos também esse projeto para algumas comunidades aqui da capital do Rio de Janeiro. Esse projeto, nós estamos tentando incentivar esse projeto através da Lei do Incentivo à Cultura, através do ICMS. É um projeto que ele está chegando, acho que é R$280 mil. É um projeto interessante também. Nós estamos procurando um parceiro para tentar incentivar através da lei de incentivo esse projeto. Agora, essa ideia da biblioteca comunitária é bem legal, mas a gente precisa de um espaço físico. Tem que ter toda uma estrutura, né, para você. Então, eu acho que seria mais fácil, mais viável, mais rápido nós ocuparmos, assim, de imediato, um equipamento que seja uma escola do município. Mas, secretário, saindo do equipamento, saindo do espaço físico, vamos ampliar um pouco essa prosa no seguinte sentido. O senhor sabe, como secretário de Cultura, que a cultura é uma arma, né? Você tem uma arma na mão. Que conteúdo você quer botar nessa arma para ela não explodir e para ela nos levar para uma saída de brilho que a cultura pode levar? Eu vou aproveitar a oportunidade do programa, da audiência, e falar o seguinte: eu não posso reclamar do nosso governador Pezão. Eu quando assumi a secretaria, de fato, como secretário, no finalzinho, depois da aprovação do plano de recuperação fiscal, nós percebemos que o Estado começou a respirar, que a situação financeira do Estado ela vem melhorando a cada mês, a arrecadação do Estado aumenta a cada mês. Eu fui conversar com o governador Pezão. Tudo que eu solicitei, todo o recurso que eu solicitei para a Secretaria de Cultura, eu consegui. Assim, a maior dificuldade que eu tive na Secretaria, como gestor da Secretaria, foi conscientizar as pessoas que a cultura existe do Rebouças para cá também. Que a cultura existe no interior do Estado também. Então, as pessoas, as pessoas que foram para a imprensa, que foram reclamar da atual administração da Secretaria Estadual de Cultura, elas estavam se preocupando com a cultura do Rebouças para lá. Eu fui para Vigário Geral, eu fui para o Chapadão, eu fui para Pedreira, eu fui para o Complexo do Alemão, eu fui para Vila Vintém, eu investi na remissão da pena através da leitura, eu fui para o interior do Estado. Nós estamos fazendo a caravana do Rio Criativo no interior do Estado, que estava esquecida. Então, na verdade, eu acredito, porque eu vivi aquilo. Assim, eu fui nascido e criado na Pavuna. Eu nasci entre o Chapadão e a Pedreira.
Então eu conheço esse histórico, eu tive a oportunidade de estudar, de me formar, de me aperfeiçoar, mas eu conheço esse histórico. Então, eu acredito na leitura. Assim, eu botei, no primeiro momento, eu reabri essas bibliotecas com funcionários da própria Secretaria Estadual de Cultura, porque eu não tinha uma licitação homologada. Eu não iria esperar hoje para você abrir um processo de licitação no Estado, ou seja, em qualquer órgão público, você demora de 3 a 4 meses. E eu não poderia esperar mais 3 meses a biblioteca fechada. Eu não poderia. E o que eu fiz? Sentei com a minha equipe, conversei com meus funcionários e botei inclusive funcionários do Teatro Municipal trabalhando na biblioteca. Eles passaram a cumprir expediente nas próprias bibliotecas. Pessoal da área meio. Então, assim, eu estou investindo eu acredito na leitura. Eu acredito que o Estado tem que investir na cultura. Eu acredito que nós temos que investir em projetos sociais também, que não basta você entrar só com a força, você entrar só com armamento nesses lugares. Eu acho que você tem que entrar com cultura. Eu acho que, assim, a UPP foi um aprendizado para todos nós, onde você só entrava ali com a presença da policial e você não investia na parte cultural, você não investia na parte de educação, você não investia no social, deu no que deu. Então, eu acredito que eu acredito que você só vai conseguir melhorar um pouco a situação do nosso Brasil investindo em cultura e educação. Secretário, você está se referindo a toda essa parte histórica e tal, e eu estou me lembrando aqui que no Teatro Municipal, que é administrado, apesar de ter um nome municipal, é de competência do Estado, todos os eventos que há a preços populares e simbólicos, a R$1, por exemplo, ficam absolutamente lotados. Fila. Isso. Então, eu queria que... você já falou que são dos 92 municípios do Estado, 17 não haviam, vocês aferiram, né, que não tinha cultura, ou seja, vocês estão levando as bibliotecas itinerantes, que é esse projeto que vocês estão... você acha, então, qual é o motivo de haver pouca leitura no Brasil? Quer dizer, e pouca... é acessibilidade? Quer dizer, porque eu acho que o brasileiro deseja, clama, tem fome de cultura. Pelo que eu vejo no Teatro Municipal, as filas absurdas. O que houve no processo histórico? Você acha que houve, então, uma desmoralização, uma falta de investimento? É que a Revolução Cultural na China foi feita pelo Mao Tse-tung, e aqui nós temos o Mao Tse-Temer. O problema é esse. O mal de ser Temer é terrível. É um mal que nós temos e que atrapalha a nossa cultura, a nossa saúde, a nossa educação. Mas, secretário, respondendo a essa pergunta aí da Cláudia Cataldi, eu queria que o senhor falasse também se é verdade um boato que eu ouvi nos corredores que o senhor vai contratar egressos do sistema penitenciário para trabalhar na cultura. Essa notícia que eu ouvi, se verdadeira, pode consagrar um secretário de cultura. Eu vou responder a Cláudia. Cláudia, eu vou te dar um exemplo simples. Imagina você, uma mãe de família, que mora lá na Vila Cruzeiro, numa das áreas mais conflagradas do nosso estado, que tem 5 filhos, que não tem formação, que tem uma dificuldade imensa de matricular, de arrumar vaga para os seus filhos estudarem. Qual é a motivação que essa mãe tem de sair na porta da sua casa, ver homens armados, ouvir tiroteio o dia inteiro? Qual é a motivação que essa mãe tem de colocar o filho para estudar? Primeiro, ela vai sentir uma dificuldade imensa em matricular o seu filho. Ela vai conseguir uma escola a 15 quilômetros, a 8 quilômetros, a 10 quilômetros, aí precisa de transporte. Aí não tem dinheiro da passagem. Quer dizer, ela tem isenção da passagem do filho, mas não tem a isenção da passagem dela. Então, eu acho que isso aí é cultural hoje no Brasil. Eu acho que quando o jovem tem a oportunidade de visitar uma biblioteca, como a Biblioteca Parque, que eu estou dando exemplo constantemente, que eu, toda vez que eu entro na Biblioteca Parque, eu fico emocionado. É um espaço lindo. É um espaço... Eu acho que quando a criança ela entra ali e ela tem noção do que aquilo tudo pode proporcionar para ela, através da leitura, através do teatro, através das salas de audiovisual, de cinema, eu acho que a criança não vai querer sair dali nunca.
Então, eu acho que isso é cultural. Eu acho que nós temos que investir agora nas crianças, Levar nos as crianças jovens. lá para dentro. E aí depois essas crianças vão crescer, elas vão ter filhos, e aí vem reação em cadeia. Eu ouvi uma entrevista, eu não me recordo agora, acho que foi a do candidato a presidente, o Ciro Gomes, no canal Livre, né? Uhum. E ele falando, hoje o Ceará é referência em educação, né? Alguns O Ceará e o Maranhão, né? Ceará o e Maranhão tem o menor IDH do país, hoje fez uma revolução na educação. E aí então o candidato Ciro Gomes, ele deu um exemplo que ele passou quando então prefeito, eu não sei se ele prefeito, ou irmão governador, ou ele prefeito lá da cidade dele, ou o irmão dele governador do estado lá do Ceará, eles perderam 4 anos investindo em adultos, na formação de adultos, ou seja, adultos, na alfabetização de adultos. E eles viram que era um desgaste tremendo. Por quê? Os adultos, eles ficavam envergonhados de ir para a escola. Imagina você pegar hoje um adulto de 40 anos, 42 anos, você colocar esse adulto num banco escolar. E esses adultos, eles também trabalham. Então eles fizeram um cálculo lá, eles identificaram que a energia que eles gastavam com esses adultos, se ele investisse na criança, eles iam ter um sucesso maior. Então, assim, não que nós não vamos mais investir nisso, mas eu acho que nós temos que investir nas crianças, nos jovens e nas crianças. Que só assim a gente vai tentar, nós vamos enxergar uma luz no fim do túnel. Então, assim, acho que se você der oportunidade para a criança vai se apaixonar, ela vai gostar, ela vai descobrir, ela vai realizar, ela vai viajar na leitura. Isso é importante. Mas criança tem família, né? Criança tem pai e mãe. Você tem que investir nos pais, porque ela aprende em casa a falar com os pais. Ela tem que... Escuta, tem uma coisa básica, clássica, linear, cultural. Por favor, com licença. Obrigado. Sim, senhora. Meu pai, posso? Professora, boa tarde. Não adianta, a criança, ela não se encanta. A criança, você dá um picolé para ela se vestir. A relação com a criança é de troca. Se você comer, eu te levo ao cinema. Se você dormir agora, amanhã eu faço um bolo para você. Se você se vestir rápido, eu te dou. Criança é criança. Então, a criança, ela pode se encantar com o que ela quiser, mas a cultura de um lugar, ela precisa pela família, pelos adultos, claro. Também. E eu acho que você que é garoto, você que é jovem, você inclusive que é moderno, sabe, tem que batalhar por isso, sabe? O professor em primeiro lugar. Ninguém respeita mais professor. Eles não falam com os professores. Isso é cultural. Você deve ter informação sobre isso, não? É verdade. E a contratação dos egressos? Tá falando esse Tirou daqui, eu ia falar. E a pergunta do Ciro? Fiquei com essa... Tá fugindo. Na verdade, essa ideia começou na gestão do André. O André teve um primeiro bate-papo, onde nós iríamos utilizar a Santa Cabrini, né? Uhum. Na Fundação Santa Cabrini. Fundação Santa Cabrini, com serviços terceirizados dentro da biblioteca. André, o ex-secretário, André Lazzaroni. Nós iríamos aproveitar, então, não deu muito certo. Mas vocês tentaram ou não? Não, chegamos a tentar, mas... na verdade, naquele período nós não estávamos conseguindo licitar nada, né? E nós corria o risco de nós contratarmos e não conseguir honrar. E nós não queríamos isso. Então agora voltou, eu pedi lá para o meu subsecretário de Gestão e Planejamento. Já estamos iniciando um bate-papo com o juiz
da Vara, da VEP, o Rafael Estrela. Para ver como é que a gente consegue fazer essa parceria dar certo. Porque hoje eu tenho cerca de 600 contratados, terceirizados, na secretaria, em toda a estrutura da Secretaria de Cultura. Quando eu falo pessoal de segurança, pessoal de limpeza, vigia. Se eu conseguir ocupar esses espaços com os presos, né? Secretário, seria muito importante, seria um presente para os familiares desses secretário, presos. desculpe interromper, mas não é se eu conseguir, não. É se o senhor cumprir a lei, porque o Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que 10% dos terceirizados pelo Estado tem que ser oriundos do sistema penitenciário, egressos do sistema penitenciário. Então, basta o senhor cumprir a lei. O senhor está falando que tem 600, se o senhor contratar 60 egressos do sistema penitenciário, o senhor não estará fazendo favor nenhum, estará cumprindo a lei e estará contribuindo para uma segunda chance de ressocialização desses jovens egressos do sistema. E o secretário do sistema penitenciário, da administração penitenciária, Anthony David, está lá esperando o senhor para assinar esse contrato. Eu quero ser só testemunha disso. O senhor vai ser o padrinho. Você dá até carona, né, Ciro? Agora, falando em padrinho, eu queria que o senhor contasse um pouco, que eu tenho muito orgulho desse trabalho que a Secretaria de Cultura faz, que é da remissão da pena pela leitura, né? O senhor tem lá o Juca, que é um servidor maravilhoso, que tem atuado muito no sistema penitenciário, no sentido de dar uma chance através da cultura, da leitura, para os que estão ainda em cumprimento de pena, porque, segundo a lei, cada leitura de um livro dá direito à remissão de 4 dias da pena. E eu sei que o senhor tem estimulado muito isso. Como é que a Secretaria de Cultura tem atuado nesse programa? Na verdade, eu acho que a população fluminense tem que saber que quando nós assumimos, o senhor me chamou aqui para um bate-papo. O senhor me chamou no gabinete do senhor e o senhor falou, olha só, Leandro, agora vocês estão tendo a oportunidade de fazer um belo trabalho dentro dos presídios. Vocês precisam colocar em prática essa questão da remissão da pena através da leitura. E aí eu coloquei o nosso superintendente Juca aqui com o senhor e nós estamos trabalhando fortemente nisso. Nos últimos meses tivemos muitas dificuldades. Tivemos muitas dificuldades que todos nós sabemos, isso é claro, está claro para todo mundo, dos nossos presos que estão cumprindo aí pena aqui no Rio de Janeiro, os nossos presos, quando eu falo, nossos presos políticos. Hoje nós temos um ex-governador, nós temos deputados estaduais presos, e quando nós solicitamos visita para nós tentarmos ver como é que está a condição das bibliotecas, como é que está a questão da estrutura das nossas cadeias, nós estamos encontrando algumas dificuldades, porque as pessoas acham que nós estamos tentando fazer para tentar beneficiar um ou outro, mas esse não é o projeto. Nós assumimos a secretaria em fevereiro e eu estou tendo a oportunidade aqui de deixar claro que quando nós assumimos a secretaria, nós viemos aqui no gabinete do desembargador Ciro Darlan. Isso foi um pedido dele, uma cobrança dele, e esse é um projeto da secretaria. Isso é uma lei que nós temos que cumprir. É uma oportunidade que nós temos que dar àquelas pessoas que cometeram em algum momento das suas vidas o crime, de tentar buscar, entendeu? Uma oportunidade de vida. Oportunidade de vida, porque a leitura ela vai descobrir, é o que eu estava falando aqui em relação às crianças. Então, o Juca, ele não desistiu. Nós mesmo, na semana passada, emitimos vários ofícios para a Secretaria de Administração Penitenciária, solicitando visita a essas cadeias. Nós queremos saber como é que está a condição das bibliotecas dessas cadeias do Estado. Nós precisamos fomentar a leitura. Nós precisamos fomentar a leitura nesses lugares. A gente precisa... Tem a questão do audiovisual também, que o nosso superintendente Manuel Guilfort também
está querendo levar para as cadeias a apresentação de filmes brasileiros. Não, o senhor já que levou, inclusive, o filme do Maestro João Carlos para um presídio, onde 500 presos assistiram o filme lá, eu estava lá presente. Nós não, assim, levamos para uma, né? Precisamos levar para todo o estado. Isso é importante. Você já tem até um orçamento para isso, levar através de videotecas, né? Exatamente. Para ver filmes sobre escritores brasileiros, né? Para que eles possam assistir, comentar e também ter acesso. Agora, secretário, e a rede de teatros do Rio de Janeiro, como é que ela anda? Então, teatro, nós temos a Secretaria Estadual de Cultura, ela administra o Teatro Municipal, o Teatro Vila Lobos, que está fechado. Que está fechado depois do incêndio. O Rio, o Estado entrou nessa calamidade financeira, ficou difícil. Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, tinha um projeto inicial de 62 milhões de reais para a reconstrução do teatro. O André Lazzaroni me solicitou, então, como subsecretário, para viabilizar um outro projeto, porque um projeto de 62 milhões, naquele momento, era quase impossível você construir um teatro, você conseguir uma verba de 62 milhões. Fizemos um estudo. Esse valor caiu para 21 milhões de reais. Uau. Ou seja, praticamente 1/3 do valor. Era para eu ter lançado na semana passada um edital de name right, mas isso ficou preso no jurídico. Mas eu já estou pegando esse projeto, esse despacho amanhã. Estou tentando publicar até sexta-feira, tentando ver se eu encontro uma empresa parceira que queira investir. Se não tiver, o governador ontem mesmo me chamou, por coincidência, na reunião do secretariado para falar que tem uma grande empresa que quer investir ali numa edificação comercial, de salas comerciais, e aí construiria 2 teatros, um no térreo e um no subsolo, um para ensaios, como tinha um teatro ali no Vila Lobos, né? Ou seja, nós temos várias saídas. Mas eu quero porque eu prometi, eu dei uma entrevista falando sobre o edital do Name Right, sobre o Vila Lobos, então eu vou lançar essa semana. Os teatros da Zona Oeste, Arthur Azevedo, Mário Lago e Armando Gonzaga, nós estamos reformando, eu estou lançando uma licitação para reformar esses teatros que estavam abandonados. Chegou a ponto de nós lançarmos edital de ocupação desses teatros na Secretaria de Cultura e não aparecer uma peça para se inscrever. Uau. Teatro na Vila Kennedy. Não aparecia uma peça. Então, por isso que eu falei que a dificuldade é muito grande quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, e aí porque nós passamos a olhar para o interior e para essas áreas conflagradas da capital do Rio. Então, a cultura não é só Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, São Conrado. A cultura também acontece em outros lugares. Aliás, nós tivemos um ministro da Cultura, desculpa te interromper de novo, foi o Zé Aparecido. Ele foi ministro da Cultura do governo Sarney. Quando se editou a Lei Sarney, a primeira lei de incentivo à cultura. E perguntaram para ele sobre cultura, ele falou, olha, cultura é tudo. É tudo. Não é só isso que acontece nos grandes centros, ou a cultura de uma classe. Cultura é pão de queijo. Cultura é broa de milho. Ele era um mineiro, né? E que é exatamente isso, né? Esse conjunto de valores e de ideias, né? Que são comuns a um grupo social, né? Que recebe de uma geração e passa para outra, né? Então, pão de queijo, né? O queijo Minas, né? Essa é cultura mineira, o tutu mineiro, isso é cultura, né? Então, cultura não é só a cultura clássica, né? É bem interessante a sua colocação de que não é só aquilo que está, né, nessa faixa de areia, né, que vai aqui do Flamengo até São Conrado, né? É tudo o que acontece, né, e que é comum, esses valores comuns, né, do Estado inteiro, das comunidades, etc. Eu estou no embate com a Bev. Na verdade, eu solicitei, nós temos as feiras dos Iabás lá em Oswaldo Cruz, nós temos o Trem do Samba, que nós queríamos ajudar. As feiras dos Iabás acontece uma vez por mês, eu acho que é todo último domingo do mês. E o Trem do Samba é anual. E o Marquinhos de Oswaldo Cruz nos procurou na secretaria, me apresentou um projeto maravilhoso e barato.
a questão das feiras dos Iabás, cada evento custava R$30 mil. E um Eu evento... não sei o que é feira dos Iabás, eu não tenho noção do que é um Iabá. É porque lá em Oswaldo Cruz, Gilci. Isso. O que é o Iabá? Me fala, pelo amor de Deus. O que é o Iabá? Não, olha só, na verdade a feira do Iabá acontece, são várias comidas típicas do Brasil. Iabá deve ser uma comida típica de algum lugar. Eu não? acredito que seja da África. Então, é cultura de origem africana. Mas lá acontece, assim, é uma feira que acontece, são várias comidas típicas de várias regiões do Brasil e algumas que da época dos escravos, né? E, sei lá, mais ou menos movimenta 5 mil pessoas durante o final de semana. Onde em Oswaldo Cruz. E aí, aí eu fui bater na porta da Ambev. Bati na porta da Ambev e falei, olha só, eu preciso que vocês me ajudem, porque vocês estão... ajudei vocês no carnaval, eu preciso que vocês me ajudem através da lei do ICMS. A Ambev falou para mim assim, secretário, infelizmente, nós não temos mais ICMS para o ano de 2018. Há 20 dias atrás eu fui surpreendido com um projeto na Secretaria de Cultura pedindo uma isenção fiscal no valor de R$6 milhões para uma festa no Boulevard Olímpico, aqui na Orla Conde, bancada pela Ambev. Liguei para a Ambev novamente, falei, vocês falaram que não tinham ICMS para ajudar nos nossos projetos que a gente acha interessante aqui mas então eu não vou conceder essa isenção fiscal. E aí foi aquele jogo de empurra, aí foram para a imprensa e eu cobrei, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu aprovo o projeto de vocês, mas eu quero uma contrapartida no valor de 10%. Eu preciso realizar o Arraiá das Favelas. Isso. Eu tenho um estudo aqui nas 5 regiões mais assim, nas áreas mais conflagradas da área da capital, e eu preciso promover uma festa junina ou julina nesse período do dia 15 de junho a 15 de julho. E aí eu consegui essa contrapartida deles. Então eu acredito o seguinte, nós vamos levar para aquelas comunidades shows de graça. O que faz também lá na feira dos Iabás, que é justamente uma feira com música. Exatamente. E que comida típica brasileira e de origem africana. Né? Então, anualmente essa feira acontece lá em Oswaldo Cruz e que é uma manifestação cultural que precisa ser mantida. As Iabás são figuras femininas, né? Da cultura africana, que é a nossa cultura. A nossa cultura. Assim, foi africana, agora é nossa. Eu acho que o gestor da pasta, ele tem que olhar também para essas regiões. Não é só assim, a empresa quer fazer uma festa para promover assim, para um público classe média, entendeu? Alta. Não, eu acho que a gente tem que pegar também parte desse valor e aplicar também nessas regiões. Senão a gente só vai ter eventos. Assim, eu estou tentando levar o Zeca Pagodinho. Quando é que um morador assim vai ter condições de pagar assim um show do Zeca Pagodinho ou um show agora da Anitta? Quando é que um morador vai? É difícil. Olha, o dia que o Zeca Pagodinho for, você me avisa que eu quero ir. Vai ser um prazer receber o senhor lá no Complexo do Alemão. Será um prazer. Nós estamos negociando com ele, tem que ver a agenda, data. Mas nós vamos nesses complexos sem Zeca Pagodinho, porque nós somos de dialogar com as comunidades, desembargador Damasceno e eu, estamos sempre presentes, sempre que fomos chamados, né? Tivemos lá em Vigário Geral, tivemos em Acari, e vamos, independente do Zeca. Claro que com o Zeca, nós sabemos que até porque o Zeca leva uma cervejinha boa, então nós estaremos atrás do Zeca e da cerveja, além, naturalmente, do nosso encontro com essa comunidade, que é sempre muito boa. Eu vou passar a agenda para os senhores, todos estão convidados para o Arraiá das Favelas, com um evento 100% gratuito da Secretaria Estadual de Cultura, onde nós vamos fomentar a cultura da quadrilha, a competição de quadrilha, tentar resgatar. Ninguém mais fala em quadrilha aqui no Rio de Janeiro, né? Então, fala muito em quadrilha. Não. Fala-se muito em quadrilha.
Aliás, está sendo realizada uma feira aí promovida pelo Tribunal de Justiça com muitas quadrilhas. Eu não vou participar dessa provocação, não, porque agora eu estou um sujeito bem comportado. Meus amigos, meus telespectadores queridos do Encontro com a Justiça, uma alegria muito grande. Hoje tivemos uma aula de cultura com o secretário Leandro Monteiro, um homem que está espalhando a cultura no Rio de Janeiro, está levando para além do túnel Rebouças. Isso é uma notícia muito boa. E o nosso programa de hoje contou com estrelas maravilhosas como a nossa querida Gilce Campos, a quem agradecemos a presença, Cláudia Cataldi, essa jornalista maravilhosa, o desembargador João Batista Damasceno, e esse programa produzido pelo jornalista Paulo Marinho e pela Thaís Alcântara, e direção do nosso querido Celso Goulart. Até a próxima quinta-feira no programa Encontro com a Justiça. Olá, amiguinhos! TV Action no ar. E hoje vamos falar sobre o autismo. O Dr. Marcelo Lima vai tirar algumas dúvidas. Dr. Marcelo, o que é autismo? O autismo, cientificamente conhecido como transtorno do espectro autista, é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre os 2 e 3 anos de idade. Esta síndrome faz com que a criança apresente algumas características específicas, como dificuldade na fala e em expressar ideias e sentimentos. Quais os principais sintomas? Dificuldade na interação social, como contato visual, expressão facial, gestos, dificuldade em fazer amigos, dificuldade em expressar emoções. Como é descoberto? O diagnóstico de autismo é feito pelo pediatra ou psiquiatra através da observação da criança e da realização de alguns testes de diagnóstico entre os 2 e 3 anos de idade. Pode-se confirmar o autismo quando a criança apresenta a característica das 3 áreas que são afetadas nessa síndrome: a interação social, a alteração comportamental e falhas na comunicação. Qual o tratamento adequado? O tratamento vai depender do tipo de autismo que a criança possui e do seu grau de comprometimento, mas pode ser feito com o uso de medicamentos prescritos pelo médico, sessões de fonoaudiologia para melhorar a fala e a questão da comunicação, através da terapia comportamental para facilitar as atividades diárias, terapia de grupo para melhorar a socialização da criança. Estou aqui com a Luana. Ela é mãe do Davi, que tem 5 anos. Quando você percebeu que o Davi era autista? Assim, Monique, desde pequenininho, porque ele, sim, demorou para andar, demorou para falar, ele demorou para fazer todas as coisas que as crianças normais fazem, entendeu? Ele não interagia com a gente, eu chamava ele não me respondia, ele vivia no mundo dele e não deixava eu entrar, entendeu? E aí o meu pai sempre falava para mim: Luana, vê que esse menino não tem atitudes de criança normal. A gente chama, ele não responde. Eu pensava até que ele era surdo, que ele não me ouvia. A neuro conversou comigo, me explicou, e eu no começo não aceitava, de jeito nenhum. Eu não queria aceitar que o meu filho podia ser autista, porque foi difícil para mim. E aí eu fui na consulta, ela começou a conversar comigo, eu fiz psicólogo junto com ele. Aí ela foi e me explicou várias coisas sobre o autismo. E aí ele começou o tratamento na BBR, ele tinha 2 anos. Aí da BBR ele foi para o neuro de homeopatia e agora ele também está no neuro comum também. Faz psicólogo e fono. Qual o conselho que você dá para as mães que demoram a aceitar que o filho é autista? Mães, é muito importante que enquanto antes vocês descobrirem, aceitarem isso, essa condição da criança, vocês corram atrás do tratamento, porque
isso vai ajudar ele no futuro, porque ele pode ter uma vida normal como qualquer outra criança. E a família também tem que participar, tem que trazer a criança para o nosso mundo, não deixar eles ficarem só no mundo deles. Dar carinho, dar amor, dar atenção, porque isso é importante. E assim, enquanto antes de começar o tratamento, é melhor para a criança poder ter um futuro normal, como qualquer outra criança, poder se desenvolver como qualquer outra criança. Enquanto mais a gente renegar a condição deles, é prejudicial a eles, porque vai demorar para fazer o tratamento, vai demorar para ele se desenvolver. Enquanto isso, ele vai viver no mundo dele. Não vai participar, não vai demonstrar carinho, afeto, porque o Davi, no começo, não demonstrava nada disso. Ele não dizia que me amava, nada disso. Ao contrário, até me agredia. Hoje em dia, ele diz que ama, faz carinho, dá beijo, diz que está feliz. Isso tudo é muito importante para a criança. Então, enquanto antes a mãe e o pai, a família aceitar, é melhor. O Davi está estudando? Estou estudando na escola. Qual é o nome da sua professora? Tia Nádia. Obrigada, Luana. Monique, eu que agradeço por você estar me dando essa oportunidade de falar sobre o autismo, porque é muito importante isso. É um assunto esquecido, mas que também é muito importante. Eu tô tão feliz. O TVECA de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, TVECA.